CPMI prende ex-diretor de empresas do Careca do INSS por falso testemunho. E você vai ver ainda. Hugo Mota barra a indicação de Eduardo Bolsonaro para a liderança da minoria na Câmara. E ainda, temporais causam estragos na capital e região metropolitana de São Paulo. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia. Agora 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima terça-feira para você que decidiu ficar bem informado na primeira edição do Redação Hit. Vamos agora aos destaques deste dia 23 de setembro. O empresário Rubens Oliveira Costa foi preso em flagrante pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS nesta segunda-feira. Ele é suspeito de envolvimento no esquema de desvio de recursos do órgão e foi depor como testemunha da CPMI por ser ex-diretor de empresas do Careca do INSS. Rubens Costa é ex-diretor de empresas ligadas a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, que é apontado pela Polícia Federal como o facilitador do esquema. Também está envolvido com empresas ligadas a Thaisa Hoffmann, companheira do ex-procurador do INSS, Virgílio Ribeiro de Oliveira Filho. Os argumentos para justificar a prisão em flagrante de Rubens foram as contradições e declarações do ex-diretor consideradas falsas pela comissão. A ordem de prisão partiu do presidente da CPMI, senador Carlos Viana, pelo crime de falso testemunho. Rubens Oliveira Costa foi levado à Polícia Legislativa do Congresso e saiu por volta na madrugada, após pagar fiança definida pelo delegado plantonista. Rubens vai responder na Justiça Federal. Ao longo da comissão, o relator, senador Alfredo Gaspar, também pediu a prisão preventiva de Rubens por risco de fuga e prática continuada de crimes, além da prisão em flagrante por ocultação de documentos. Durante a sessão, Rubens foi alertado pelo risco de prisão e chegou a se negar a assinar o termo de dizer a verdade, mas foi persuadido a concordar com o termo. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, barrou a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para a liderança da minoria. A indicação foi uma manobra do partido para evitar a cassação do mandato dele na Câmara por faltas. No parecer publicado no Diário Oficial, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, argumenta que Eduardo Bolsonaro não pode ser líder da minoria na Câmara, fora do território nacional. O filho do ex-presidente está nos Estados Unidos desde fevereiro. Ele chegou a pedir licença do mandato em março, mas o prazo permitido para a ausência justificada terminou em julho. Mas o parlamentar não retornou ao país. Desde então, ele tem articulado maneiras de permanecer fora do território nacional, sem perder a vaga na casa. A oposição na Câmara anunciou a indicação de Eduardo para a liderança da minoria na casa na semana passada. A medida foi uma forma de tentar driblar a perda do mandato por faltas e permitir que ele continue como deputado mesmo à distância. Segundo a Constituição, perde o mandato quem deixar de comparecer a 1/3 das sessões ordinárias da casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada. Mas um ato da mesa diretora da Câmara de 2015 estabelece que, nas sessões deliberativas e nas votações da casa, os líderes terão ausências justificadas sem efeitos administrativos. Mota afirmou que a ausência física do parlamentar do país o impede de exercer prerrogativas e deveres essenciais à liderança, tornando seu exercício meramente simbólico e em desacordo com as normas regimentais. Eleito por São Paulo, o deputado mora nos Estados Unidos desde o início deste ano. Ele tem se reunido com lideranças americanas e é apontado como um dos incentivadores das sanções econômicas aplicadas pelo governo norte-americano contra autoridades e produtos brasileiros.
Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo foram alvo de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República ontem. Eles foram acusados de pressão de autoridades brasileiras com ameaças americanas em uma tentativa de favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República apresentou uma denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro por coação devido às manobras para impulsionar sanções dos Estados Unidos para interferir no julgamento por golpismo de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão. A informação foi confirmada nesta segunda-feira pela PGR em um comunicado em que citava ameaças às autoridades judiciárias e de outros poderes com a promessa de que conseguiriam de autoridades norte-americanas sanções dispostas para dificultar e arruinar suas vidas civis, mesmo no Brasil, se o processo criminal não tivesse o fim que desejavam. Além de Eduardo, o influenciador Paulo Figueiredo, neto do ex-general João Batista Figueiredo, o último presidente da ditadura militar, também foi denunciado. A nota indica que as ameaças eram inequívocas e consistentes. Os denunciados empenharam-se de forma reiterada em submeter os interesses da República e de toda a coletividade a seus próprios desígnios pessoais e familiares. O governo de Donald Trump impôs tarifas punitivas de 50% a algumas exportações brasileiras e aplicou sanções contra altos funcionários em retaliação ao julgamento de seu aliado Bolsonaro. Eduardo afirmou que sua atuação nos Estados Unidos nunca teve como objetivo interferir em nenhum processo em curso no Brasil e afirmou que tinha como propósito o restabelecimento das liberdades individuais no país. Pelo crime de coação, a dupla pode ser punida com pena de 1 a 4 anos de prisão. O ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar desde agosto em Brasília, também é investigado no mesmo inquérito, mas não foi denunciado pela PGR. A Polícia Federal prendeu suspeitos em uma operação contra o crime organizado, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Minas Gerais. A Operação Omísio apreendeu quase 4 milhões de reais durante as investigações. E olha só, parte do dinheiro estava escondida debaixo do colchão de um sofá-cama. A ação busca cumprir 4 mandados de prisão preventiva, 3 mandados de prisão temporária e 8 mandados de busca e apreensão. A polícia já prendeu 8 pessoas, sendo 1 em flagrante. Os mandados expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal são cumpridos nas 2 cidades do Triângulo Mineiro, em Uberaba e Centralina. A investigação apontou que a quadrilha utilizava diferentes formas de ocultação e dissimulação para dar aparência legal ao dinheiro. E com uma comitiva reduzida, o presidente Lula desembarcou em Nova York, nos Estados Unidos, para participar da Assembleia Geral da ONU. A agenda inclui eventos voltados à criação do Estado da Palestina, a defesa da democracia, o enfrentamento da crise climática. Apesar da participação próxima, não há previsão de agenda fechada entre os líderes em meio à tensão entre os dois países. Em paralelo à Assembleia, o presidente Lula vai ter reuniões voltadas para a questão palestina e para a preparação da COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças do Clima, que acontece em novembro em Belém, no Pará. Lula deve ir a pelo menos 2 eventos voltados à Palestina. A postura do Brasil é de que uma paz sustentável no Oriente Médio só pode ser alcançada se palestinos e israelenses negociarem em igualdade de condições, o que inclui o reconhecimento da capacidade estatal da Palestina. A expectativa do governo de Lula é usar o momento como oportunidade para ampliar o número de países que reconhecem o Estado palestino. Atualmente, 147 países já fazem parte desse grupo. França, Reino Unido, Canadá e Portugal sinalizaram interesse nesse reconhecimento, enquanto Israel e Estados Unidos seguem contrários. O presidente Lula abriu agora há pouco a Assembleia Geral da ONU e afirmou que o Brasil optou por defender sua democracia. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultua a violência, exalta a ignorância, atua como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia reconquistada há 40 anos
pelo seu povo depois de 2 décadas de governos ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. No púlpito da ONU, vários países, entre eles a França, consideraram oficialmente o Estado da Palestina. A França e diversos outros países reconheceram oficialmente o Estado da Palestina no púlpito da ONU, um gesto com vistas a alcançar a paz entre israelenses e palestinos, que apesar de histórico, continua sendo essencialmente simbólico. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou que seu país reconhece o Estado da Palestina durante uma conferência focada na solução de 2 estados. Essa reunião na sede da ONU em Nova York ocorre no contexto da Assembleia Geral Anual das Nações Unidas, que começa esta semana e estará dominada pelos temas da guerra em Gaza. O encontro foi realizado sem a presença de Israel e dos Estados Unidos. Mas Macron afirmou que a França não vai abrir uma embaixada em um Estado palestino até que haja um cessar-fogo em Gaza e sejam libertados todos os reféns israelenses. Bélgica, Luxemburgo, Malta, Mônaco e Andorra também deram o passo formal de reconhecer o Estado da Palestina nesta segunda-feira. Assim como Israel, que criticou essa decisão, já formalizada no domingo por Reino Unido, Canadá, Austrália e Portugal, os Estados Unidos também denunciaram o reconhecimento. O presidente Donald Trump, principal aliado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, considera que reconhecer o Estado da Palestina é uma recompensa para o Hamas. A França iniciou a cúpula, copresidida pela Arábia Saudita, sobre o futuro da solução de 2 estados, um israelense e outro palestino, após meses de intensos esforços diplomáticos para reunir o maior número possível de países e tentar elaborar um plano de paz. Isso permitiu a adoção, por maioria arrasadora da Assembleia Geral da ONU, de um texto que apoia um futuro Estado palestino, mas exclui o movimento islamista Hamas, uma condição exigida por muitos países ocidentais. E veja a seguir, temporais causam estragos na região metropolitana e na capital paulista. E agora vamos dar uma olhadinha no tempo. Em Gramado, no Rio Grande do Sul, 17 graus. O céu tá bem bonito. Nós voltamos já já. O Redação Hit está de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 45 minutos. O uso de paracetamol por grávidas se tornou o centro de um novo debate nos Estados Unidos nesta segunda-feira, com o presidente Donald Trump sugerindo que o medicamento pode ter como evento o desenvolvimento de autismo em crianças. Em paralelo, o republicano também questionou a vacina contra a hepatite B aplicada em recém-nascidos. Médicos e fabricantes ressaltam que não há base técnica para as afirmações. O presidente americano Donald Trump desaconselhou nesta segunda-feira o uso de paracetamol em mulheres grávidas, composto conhecido nos Estados Unidos pelo nome acetaminofeno. O republicano associou o medicamento a um risco muito elevado de autismo, declaração que contradiz a experiência médica. First, effective immediately, the FDA will be notifying physicians that the use of Primeiro, com efeito imediato, a FDA vai notificar médicos de que o uso de vamos ver como dizemos isso, acetaminofeno, certo? Que é basicamente conhecido como Tilenol, durante a gravidez pode estar associado a um risco muito maior de autismo. During pregnancy can be associated
with a very increased risk of autism. Portanto, tomar Tilenol não é bom. Eu vou dizer isso, não é bom. Por esse motivo, eles estão recomendando fortemente que as mulheres limitem o uso de Tilenol durante a gravidez, a menos que necessário. For this reason, they are strongly recommending that women limit Tylenol use during pregnancy unless medically necessary. Trump pediu ainda que as mães não deem Tilenol para bebês. O fármaco é recomendado para mulheres grávidas contra dor ou febre, já que outros medicamentos, como aspirina ou ibuprofeno, estão contraindicados, especialmente no final da gestação. No início do mês, dezenas de cientistas americanos especializados em autismo disseram ao Wall Street Journal que vincular o remédio ao transtorno seria muito irresponsável e potencialmente perigoso. Apesar de estudos médicos comprovarem que o número de crianças com autismo aumentou em diversos países, o bilionário apresentou dados para sustentar que o movimento cresceu exponencialmente nos Estados Unidos. Porque quando você passa de 1 em 20 mil para 1 em 10 mil e então você vai para 1 em 12, você sabe que é algo artificial. Elas estão tomando algo. E a propósito, acho que posso dizer que há certos grupos de pessoas que não tomavam vacinas e não tomam nenhum remédio e que não têm autismo. Paralelamente às declarações do presidente, o Departamento de Saúde anunciou que deu luz verde ao uso de leucovorina para combater determinados aspectos do autismo, como o atraso de linguagem. Na mesma coletiva de imprensa, Trump afirmou que não há motivos para vacinar os recém-nascidos contra a hepatite B. Hepatitis B is sexually transmitted. A hepatite B é transmitida sexualmente. Não há razão para dar vacina de hepatite B a um bebê que acabou de nascer. Então eu diria para esperar até os 12 anos, que esteja formado e tome a vacina. E eu acho que se fizermos essas coisas, vai ser algo completamente diferente. Vai ser uma revolução em um sentido positivo no país. A hepatite B é uma doença incurável e altamente contagiosa, que pode ser transmitida da mãe para o filho durante a gravidez ou o parto. Não foram apresentadas provas para embasar a mudança radical no calendário de imunização para bebês. E olha, mudando de assunto, a primavera chegou acompanhada de ventos fortes e temporais. Nesta manhã, o cenário ainda é de destruição em várias regiões da capital paulista, especialmente na zona oeste. Mais de 130 árvores caíram e 160 mil clientes ainda estão sem energia elétrica. Na manhã desta terça-feira, moradores de São Paulo encontraram um cenário de destruição. Os ventos próximos a 100 km por hora e acumulado de 46 milímetros de chuva, segundo a prefeitura, provocaram quedas de árvores, destelhamento de imóveis, transbordamento de córregos e vários semáforos pararam de funcionar em toda a cidade. Na zona oeste da cidade, uma das mais afetadas, moradores enfrentam ruas bloqueadas, fiação derrubada e semáforos apagados. Mas a força do temporal foi tão forte que as janelas de um prédio de 11 andares ficaram estilhaçadas. Diversas vias estão bloqueadas. Equipes da administração municipal ainda trabalham na remoção de 41 árvores que caíram. Outras 19 aguardam o desligamento da rede elétrica pela Enel para que a poda seja concluída. Até às 7 horas da manhã desta terça, foram registradas 148 ocorrências, 136 quedas de árvores, 8 desabamentos e 4 alagamentos. Na região metropolitana, mais de 190 mil clientes estão sem energia elétrica, sendo ao menos 160 mil só na capital. A cidade de Cajamar é a mais prejudicada até o momento, com cerca de 21% dos imóveis sem luz. As cidades de Diadema, Osasco, Cotia e Embu das Artes seguem com o fornecimento de energia elétrica comprometido.
E os primeiros dias da estação serão marcados pelas chuvas e quedas de temperatura em quase todas as regiões do Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a frente fria está sendo impulsionada por um ciclone extratropical no Atlântico Sul e avançando desde ontem do primeiro dia da estação para as regiões Sudeste e Centro-Oeste. O ciclone extratropical ele é regido por sistemas de baixa pressão atmosférica que surgem normalmente em latitudes médias e são formadores nos contrastes de temperaturas de diferentes massas de ar, no caso, frente fria e quente. A previsão é de ocorrência de tempestades no estado de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Em um panorama geral, a primavera deste ano deve trazer volumes de chuva um pouco acima da média para a maioria das regiões do país. Então, fiquem bem atentos antes de sair de casa. E a Receita Federal disponibilizou para consulta o 5º lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2025. Esse lote contempla restituições transmitidas fora do prazo e com pendências que foram solucionadas pelos contribuintes, além de restituições residuais de exercícios anteriores. Ao todo, 387 mil contribuintes vão receber mais de R$1 bilhão. E no Redação Hit de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho sobre Paranaíta, um município localizado no extremo norte de Mato Grosso. Localizado no bioma amazônico, sua história é marcada pelo ciclo do ouro e da madeira, que impulsionou seu desenvolvimento e atraiu migrantes de todo o Brasil. Atualmente, a pecuária de corte e de leite é a principal atividade econômica do município. A cidade se consolidou como um polo turístico, graças às suas belezas naturais e riqueza cultural, como a Lagoa Azul e a Lagoa Encantada, conhecidas por suas águas cristalinas e vida aquática exuberante, e o rio Teles Pires, que oferece cachoeiras como as Sete Quedas. E vamos com uma câmera ao vivo de Paranaíta. Neste momento, termômetros marcando 28 graus. Atenção, moradores do município, porque há alerta amarelo para tempestades, viu? E algumas curiosidades: o nome desse município de Mato Grosso, é conhecido pela sua riqueza mineral. Tem origem tupi-guarani, que significa água que rola sobre as pedras. O município surgiu na década de 70, impulsionado pela fertilidade de suas terras e o potencial de desenvolvimento econômico ligado principalmente à agricultura e mineração. E com imagens do alto deste município, nós encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente terça-feira para você. A gente se encontra novamente amanhã às 11h30 em ponto.
Aí junta isso e junta eu que hoje não tô batendo bem da cabeça. Não, beleza, aqui a gente vai mudar aqui. De Trump sugerindo que o medicamento pode ter como evento... Eu acho que hoje eu falei várias coisas erradas. Sugerindo que o medicamento pode ter como evento... Evento. Meu Deus, espera aí. Vou ter que refazer. Ai. Esse vivo encerramento, tem mais algum? É que assim, ó, eu tô até aqui pensando. Evento, falar evento nessa frase. Para ficar mais... Vocês estão me ouvindo? Para ficar mais popular, efeito seria ok. Mas o evento também não está errado. Porque é de ocorrência, é de resultado. Precisar, não precisaria refazer. Calma aí, só tá... Vendo se dá, mano. Esse daí, o que teve? Esse foi aquele primeiro que... Ah, o primeiro, é... Se quiser aproveitar e tirar o em flagrante para ficar menor, empresário é preso por falso testemunho. E o evento pode deixar. Ui! Evento pode deixar, não precisa refazer, não. Então é só... Pose para foto. Vou ter que fazer o comecinho, Mal? Vai passar por cima? Só o Paranaíta, né? Que vai ter que fazer? É verdade. Esse vai ter, né? Tira uma foto. Vamos. Atenção. Valendo. Oi, brigadinha. Paranaíta. A gente vai alterar aqui, câmera ao vivo de Paranaíta e... Vou buscar... Quer que busque alguma informação pro GC? Então, queria saber... Sim, senhora. Calma, deixa eu lembrar quais são os graus, você lembra? 28.
Pode ir. Pode. E vamos então com uma câmera ao vivo de Paranaíta, em Mato Grosso. E olha, neste momento, termômetros marcando 28 graus, sensação... Você vai falar do alerta? Vou. Alerta amarelo. O alerta de quem? Do INMET? Tá bom. Quê? Para, Serginho, você tá me atrapalhando. Que palavra? Paranaíta, Paranaíta, Paranaíta. Aí, bora. E vamos agora com uma câmera ao vivo de Paranaíta, em Mato Grosso. Neste momento, termômetros marcando 28 graus. Atenção, porque há alerta amarelo para tempestades, viu? E algumas curiosidades, o nome do município, ele é conhecido, aliás, o município é conhecido pela riqueza mineral. E o nome tem origem tupi-guarani, que significa água que rola sobre as pedras. O município surgiu na década de 70, impulsionado pela fertilidade das terras e o potencial de desenvolvimento econômico, ligado principalmente à agricultura e mineração. E assim a gente encerra a edição desta terça-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente dia para você. A gente se encontra novamente amanhã às 11h30 em ponto. Até mais.